Deixa eu olhar aqui. Beleza. Então, para a aula de hoje, nós vamos continuar com a apresentação do conteúdo. Na semana passada foi nossa prova e ficou um conteúdo na unidade 3, né? Unidade 3, sessão 1 da unidade 3, para vocês colocarem em dia no caderno. E aí, o conteúdo da aula de hoje é continuação da sessão 3, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje de segmento de reta e a sua forma de representação, para que na aula que vem a gente já possa começar a entrar nos objetos sólidos, né? Nos sólidos tridimensionais, para que a gente já possa entrar na confecção das peças. Tá? Então, esse material aqui que eu preparei para a aula de hoje vai tratar, então, sobre segmento de reta e verdadeira grandeza. Pessoal, quando eu abro a minha tela aqui, todo mundo consegue ver? Alguém pode responder, por favor? Não, Ana, para mim não está aparecendo. Tá. Para mim também não. Calma aí. E agora? Agora tá. Legal. O que eu vou só pedir para vocês é o seguinte: quando eu abro aqui a tela para fazer a apresentação, eu não consigo enxergar essa tela aqui. E aí eu não consigo ver se tem alunos pedindo para entrar na sala, tá bom? Caso vocês conseguem visualizar, porque aqui no participantes fica aparecendo uma bolinha laranja. Aí vocês conseguem ver a bolinha laranja? Daí, quando isso... Pra gente não aparece a bolinha laranja. Aparece? Não, acho que não aparece, não. Tá. Eu vou ver se eu consigo deixar um som ativado aqui mesmo. Mas então tá bom. Conforme a gente... Qualquer coisa, se alguém reclamar no grupo que não tá conseguindo entrar na sala, vocês me avisam, tá bom? Que daí eu volto aqui um pouquinho para ir colocando a galera. Bom, então vamos lá. Lembrando que o conteúdo da aula de hoje, depois ao final da apresentação hoje, ela é bem rapidinha, porque como vocês já compreenderam como é que faz a projeção de um ponto, então para fazer a projeção de um segmento é muito simples. O que vai trazendo agora é mais trabalhoso do que dificultoso, tá? Então, esse conteúdo que está sendo explícito aqui no slide, vocês passem a limpo. Eu vou deixar, terminando a aula, eu já vou postar o slide para vocês poderem passar o conteúdo a limpo, e assim que o vídeo ficar gravado, eu também já posto o vídeo para vocês na aula de hoje. Então, hoje a nossa aula é na sessão da unidade 3, sessão 3.2, tá? Que vai entrar esse material. Então, aí vocês vão passar tudo isso no caderno, como vocês já têm feito, tá? Então, hoje a gente vai falar segmento de reta e da verdadeira grandeza. Primeiro, eu vim trazer para vocês a definição geométrica disso, né? O que significa um segmento de reta e o que é a verdadeira grandeza dentro do segmento da geometria descritiva, e que nos proporciona a compreensão depois nos desenhos técnicos, tá? Então, o segmento de reta, ele é definido como uma parte da reta, a gente já viu isso lá, falei um pouquinho disso nas nossas primeiras aulas, o qual ela está delimitada por 2 pontos. E o segmento de reta na geometria descritiva, ele pode ser representado tanto com 2 projeções, quanto com 3 projeções. Quando a gente fala do segmento de reta com 2 projeções, eu estou falando que ele tem
uma representação plana no PV e uma no pH. Então, eu só vou ter cota, afastamento e cota das extremidades desse segmento de reta. Quando eu falo de segmento de reta com 3 projeções, aí eu já estou falando de uma representação gráfica no primeiro diedro, com os 3 planos de projeção, PV, pH e PL, e aí eu vou ter posicionamento na abscissa, vou ter afastamento e vou ter cota para posicionar esse ponto. Então, é muito, muito similar à representação de ponto. Só que a representação de ponto com 2 coordenadas, eu trabalho essa representação no plano de perfil. E no segmento de reta, não. Eu já vou trabalhar tudo em perspectiva, tá? Essa acho que é a grande diferencinha entre um e outro. E o que vem a ser a verdadeira grandeza? Então, esse termo que a gente, na geometria descritiva, a gente chama de VG, que é a verdadeira grandeza. Esse termo, ele é utilizado para representar uma dimensão real de um objeto geométrico, né? No caso, eu coloquei aqui para vocês, de um ente geométrico que está sendo demonstrado no diedro ou no plano duplo de projeção. Para que a gente entenda o que é a verdadeira grandeza, e isso pode acontecer, uma verdadeira grandeza entre distâncias, ângulos e áreas, tá? Tudo isso pode ter VG na representação geométrica. Mas para que a verdadeira grandeza ela aconteça numa representação na geometria descritiva, como é que eu a identifico, né? Como que eu sei o que é a verdadeira grandeza de um elemento geométrico no desenho? É quando a projeção desse elemento, primeiro, o elemento vai estar sempre paralelo ao plano, e a projeção desse elemento, acho que entrou alguém na sala, deixa eu ver aqui. Entrou o Gabriel. Vamos voltar lá. A projeção desse elemento, ele sempre vai ter o perfil idêntico ao elemento que está no espaço tridimensional. A mesma inclinação, a mesma imagem. Então, a representação plana exatamente como esse elemento está posicionado no ambiente tridimensional. Ficou um pouco confuso de entender. Na prática, acho que fica mais fácil de vocês perceberem a hora que a gente fazer uma atividade com verdadeira grandeza. Então, como a gente falou de segmento com 2 e 3 projeções, aqui é uma definição simples de 2 projeções de segmento de reta, que para obter a projeção do segmento, basta posicionar os pontos de acordo com o que está sendo pedido no exercício. Ele sempre vai dar uma distância entre esses pontos extremos, que vai nos configurar o segmento. Você posiciona o ponto com as 2 coordenadas dadas e acha o segmento no PV e no pH. Então, para se obter as 2 projeções, basta unir as projeções de seus extremos. O segmento, ele também pode se apresentar em diferentes formas e posições em relação ao PV e ao pH, porque quando ele está posicionado no espaço tridimensional, ele pode estar para um plano, por exemplo, ele pode se apresentar, a sua projeção pode se apresentar paralela ao plano horizontal e pode se apresentar perpendicular ao plano vertical, ou vice-versa, né? Então, existem alguns posicionamentos desse segmento que vão variar de um plano para o outro, mas isso é exatamente a representação planificada de um elemento no espaço tridimensional. Aí eu trouxe um exemplo para vocês entenderem. Então, aqui nesse exercício, porque assim,
Quando a gente fala de um elemento, de um segmento de reta com duas projeções, eu não tenho o posicionamento do ponto na abscissa, certo? Quando a gente trabalha a representação do ponto com duas projeções, a gente trabalha aqui na representação final em ordem alfabética. Então, quando eu tenho a representação do segmento, eu não vou ter o posicionamento dele na linha de terra. Então, como é que eu vou compreender a dimensão, o tamanho desse segmento? Sempre vai ser dado o tamanho dele no exercício. Então, esse exercício, por exemplo, está tratando de um segmento de reta. Então, dado um segmento de reta de 3 centímetros, onde suas extremidades são A, 2 e 4, B, 2 e 1. Deixa eu só... Já volto aqui já. Voltei. Então, em duas projeções, os nossos pontos só vão ter afastamento e cota. Então, como é que nós representamos o segmento de reta com dupla projeção? Sempre, então, nós vamos desenhar o plano vertical e o plano horizontal. No caso aqui, ele diz para nós que o segmento tem 3 centímetros, então a nossa LT, a gente desenha ela um pouco maior do que 3 centímetros. Então, eu desenhei aqui uma LT com 5 centímetros e também fiz os planos, altura 5, afastamento também, marquei tudo com 5 para construir esse plano de projeção, de dupla projeção, no PV e no PH. E aí ele diz, a distância é 3, eu marco na minha LT uma distância de 3 centímetros, onde, como a gente vai trabalhar em ordem alfabética, quem vem primeiro, a sequência do nosso segmento de reta. É o segmento AB, eu vou marcar primeiro o ponto A e depois o ponto B. Então, aqui no caso, eu vou lá, afastamento 2, cota 4. Então, marquei a distância de 3 centímetros. No primeiro ponto de marcação aqui na LT, eu coloco afastamento 2, cota 4, acho o meu ponto A projeção 1 de A, a projeção 2 de A. Vou para o meu ponto B, acho lá 2 de afastamento, 1 de cota. Acho o meu ponto B. Com isso, o que eu construí aqui? Um segmento de reta. Então, o segmento de reta, ele tem uma distância de 3 centímetros entre A e B, tá? A partir daí, projetei B1 e B2. Isso daqui é a projeção. Aqui eu tenho o meu elemento geométrico no plano tridimensional, né, no espaço geométrico, e aqui no PV eu tenho a planificação, a imagem desse elemento. Então, aqui o ponto A e o ponto B estão sendo projetados no PV, o ponto A e o ponto B estão sendo projetados no PH. Eu venho aqui na minha representação final com as coordenadas de A e B e a distância que foi dada, eu marco aqui. Marquei 3 centímetros aqui. No primeiro ponto, porque a gente faz em ordem alfabética, correto? No primeiro ponto, eu vou marcar cota e afastamento do ponto A, cota 2, afastamento 2, cota 4, ponto B, afastamento 2, cota 1. E aí, vou unir as extremidades entre os pontos, né? Crio o meu segmento de reta. Se vocês estão percebendo, como é que eu fiz aqui para demonstrar os elementos? O ponto A e B, que é o elemento de projeção que está no ambiente aqui tridimensional. Eu reforcei ele de outra cor, vocês podem fazer com um grafite mais escuro, mas eu fiz aqui com uma tonalidade. As projeções, né,
planificadas, eu reforcei o grafite, assim como na resposta. Eu também reforcei meu segmento de reta. E aí, a gente vai agora identificar a verdadeira grandeza. Eu coloquei aqui para vocês, ó, que o segmento de reta A2B2 é a verdadeira grandeza do segmento AB. Por quê? Primeiro, a distância entre A e a distância entre B é a mesma. As duas distâncias do afastamento são o mesmo. Então, isso faz com que esse segmento esteja paralelo ao plano vertical. Essa é uma das condições de PV. Quando o segmento ele está paralelo ao plano de projeção, o que vai acontecer com a imagem projetada? Ela vai ser a mesma imagem do objeto real. Então, vocês percebem aqui que a imagem de A2 e B2, ela tem a mesma altura e a mesma inclinação. Consequentemente, por ser paralelo ao plano, eles têm a mesma distância de projeção entre o plano vertical. E isso já muda aqui no pH. No pH eu tenho a projeção do A e do B, mas veja que a imagem ela não nos permite, se eu não tivesse o plano AB aqui, vamos olhar aqui, ó. Se eu não estivesse olhando em A2, B2, só olhasse em A1, B1, será que eu consigo imaginar que esse segmento de reta tem essa inclinação? Não, poderia ser paralelo ali, poderia ser uma reta em cima. Então, a projeção A1 e B1 não me dá a clareza da definição do segmento. Já a projeção A2, B2, ela já me dá um norte de que eu tenho um segmento de reta inclinado. Quando eu olho na projeção em perspectiva, eu consigo perceber essa semelhança entre objeto real e objeto planificado. Isso acontece muito, então, nesse exercício, o segmento A2, B2 é a verdadeira grandeza do segmento AB. E o A1, B1 é só uma projeção no plano também, uma projeção planificada. Isso, para nós, é muito importante na percepção quando a gente começar a fazer projeção de objetos. E aí, a gente vai conseguir ter clareza como que uma linha inclinada é projetada, que na perspectiva ela tem uma devida inclinação, mas na sua sombra, às vezes, ela tem um perfil reto. Então, é isso que vai nos proporcionando esse olhar tridimensional. Tá bom? Vamos para o próximo. Até aqui tudo bem, gente? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar das 3 projeções. Então, quando a gente fala das 3 projeções, é quando eu trago o objeto o mais amarrado possível, né? Então, as 3 projeções do plano, eu vou trabalhar os 3 planos principais, então, os 3 eixos do tridimensional, e a gente vai sempre trabalhar no primeiro diedro, tá? Então, nas 3 projeções, qual que é o principal processo que a gente vai relacionar? É o posicionamento das coordenadas nos extremos do segmento de reta. Então, a gente posiciona abscissa, afastamento e cota. Vamos começar sempre, como a gente posiciona abscissa, afastamento e cota, a gente vai achar sempre a projeção 1 e 2 no PV e no pH. A partir da projeção do PV e do pH, a gente trabalha as relações proporcionais desses pontos de projeção, as chamadas e conhecidas linhas de chamada no desenho técnico, para que a gente possa obter a projeção no UPL, né, que é no plano lateral. E assim, a gente chega no elemento tridimensional projetado e planificado nos planos de projeção do primeiro diedro. Vamos entender como é que isso funciona agora num passo a passo. Então, eu trouxe aqui para vocês no exercício
que diz assim, que dado um segmento CD, acha as projeções nos planos do primeiro diedro em perspectiva e faça a planificação na representação final. Ou seja, nós vamos construir o plano de projeção PV, PH, PL, achar o ponto C e achar o ponto D. Como eu já disse no início do exercício, é um segmento de reta, então eu vou unir esses pontos, então eu vou achar o segmento de reta dado no espaço tridimensional. E depois a gente vai lá, vai planificar para fazer a representação final, e ali, analisando o ambiente tridimensional, nós vamos achar que às vezes o exercício pode ter e às vezes o exercício pode não ter verdadeira grandeza, tá? Todo exercício vai ter um elemento planificado que vai ser a verdadeira grandeza? Nem sempre, ok? Então, bora lá. Então, ó, dado o segmento C, abscissa 3, afastamento 1,5, cota 2,5, ponto D, abscissa 1, afastamento 3,5, cota 2,5. Dado esse elemento geométrico, né, do segmento de reta, vamos começar a fazer o nosso plano de projeção em perspectiva. Então, eu desenhei aqui o meu primeiro diedro. Veja que hoje, esse meu diedro, eu fiz a minha abscissa um pouco mais longa, eu trabalhei aqui com 6 centímetros e fiz as alturas com 4 centímetros. 4 ou 5, deixa eu ver. Acho que foi, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, com 5. Trabalhei as alturas e o comprimento do pH, tá vendo? A altura da cota, comprimento do pH, a altura do PL. Trabalhei com 4. E a minha abscissa eu trabalhei com 6. Desenhando o primeiro diedro, colocando todos os elementos fundamentais da nomenclatura do diedro, eu dividi aqui de 1 em 1 centímetro e comecei a posicionar o ponto. Primeiro ponto posicionado é o ponto C. Então, aqui, ó, abscissa 3, contei aqui 1, 2, 3, já vou posicionar o afastamento 1,5, né? Posicionando aqui o nosso joguinho de régua e esquadro para ficar tudo no paralelo. Posicionei, então, aqui 1,5 de afastamento. E aqui a altura, ó, posicionei meu esquadro e a altura da cota 2,5. Então, eu cheguei nessa relação geométrica aqui, das primeiras coordenadas do ponto C. 3 de afastamento, 1,5, 3 de abscissa, 1,5 de afastamento, 2,5 na cota. Com isso, é possível que a gente trace a paralela ao afastamento lá na altura da cota, a paralela da cota aqui no ponto do afastamento. Fomos traçando, achamos o ponto C. Com isso, eu achei a projeção C1 e eu achei a projeção C2. Projeção C1 sempre no plano horizontal, projeção C2 sempre no plano vertical. Com o mesmo raciocínio, eu vou marcar as coordenadas de D. Coordenadas de D, 1 na abscissa, 3,5 de afastamento, 2,5 de cota. Então, tá aqui, ó, 1 na abscissa, 3,5 de afastamento, 2,5 na cota, tracei a paralela do afastamento na altura da cota, tracei a paralela da cota no ponto do afastamento, para que eu encontrasse o meu ponto D. Então, o que isso nos trouxe? A resolução do exercício. Então, eu já encontrei o segmento CD pedido lá no enunciado do exercício, como ele se comporta aqui no espaço tridimensional. O que está faltando aqui? Eu desenhar a projeção desse segmento de reta, porque eu desenhei a projeção dos extremos, né? Desenhei a projeção de C, desenhei a projeção de D no PV e no PH, mas eu não desenhei a projeção do segmento de reta. Então, o primeiro passo agora é concluir a projeção do segmento de reta aqui. Então, vejam bem, aqui, então, eu achei a projeção
C1D1, que é a imagem refletida do segmento no plano, a projeção C2D2, que é a imagem refletida do segmento no plano. Mas, professora, engraçado que aqui está em diagonal, quando eu projeto no plano horizontal, eu consigo ver que esse segmento está em diagonal, mas quando eu olho nessa direção do PV, o elemento que é uma diagonal no espaço, ele se apresenta como uma linha reta no plano. É como se vocês colocassem isso, é como se os planos fossem espelhos, e aqui você colocasse um feixe de luz na direção do PV. Isso aqui vai trazer essa imagem, a distância entre isso e isso planificou, e vai trazer a imagem planificada ali, tá bom? Então, porque as alturas são idênticas, é como se eu trouxesse esse segmento nessa distância planificada aqui. Já olhando de cima, eu já consigo perceber melhor as características desse segmento de reta. Só que é o seguinte, não é a tripla projeção do segmento, o que está faltando para nós? Levarmos os dados de PV e do PH para o PL, para a gente achar a terceira projeção do ponto. Então, aí é quando, vou voltar o slide aqui, ó. É quando ele fala aqui, ó. Posicionamos as coordenadas, fazemos as projeções no PV e PH, e depois, com as linhas de chamada das relações proporcionais, a gente vai obter a projeção lá no PL. Vamos para lá. Aqui no PL, então, ó, como é que eu acho a terceira projeção do ponto? Veja bem, ó, eu não quero achar o ponto C, vou achar o C3. Então, eu venho aqui, na altura da cota de C, levo essa linha de chamada, a cota não é 2,5, eu levo na paralela, ou eu posso marcar 2,5 de altura lá no eixo e traçar uma linha mais fininha até encostar no eixo. E daqui eu vou fazer a linha contínua na altura da cota 2,5. Então, eu estou levando na proporção com uma linha de chamada orientada para eu achar a altura da cota do meu ponto C. Bem, não faz barulho. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o afastamento. O afastamento, eu tenho 1,5 aqui no afastamento, eu trabalho a paralela e levo essa linha de chamada até encostar no eixo Y, ou eu posso direto marcar 1,5 lá e já traçar essa paralela, sem trabalhar com a régua. Então, eu tenho cota 2,5, altura de C2, afastamento de C1. Vou unir os pontos e vou achar a projeção C3. Trago essa projeção ao meu ponto C. Então, eu achei as 3 projeções do ponto C, do ponto C, e achei a terceira projeção no meu PL. A mesma coisa nós vamos fazer para D. Como o ponto D tem a mesma cota de C, a linha de chamada já foi descrita, já foi traçada. Então, eu só venho aqui para o meu afastamento, que o meu afastamento na posição 1 é 3,5, eu marco 3,5 aqui, ligo esse ponto a esse, e levo de encontro D2 com D1, achando o meu D3, e traço a projeção desse ponto. E aí, eu também reforço entre os segmentos C3 e D3, a imagem refletida desse segmento no espaço. Então, esse é o meu segmento de reta, projetado tridimensionalmente no plano de projeção em perspectiva, e essas são as devidas projeções do segmento de reta planificada. O exercício pede, trace para mim na representação final, no plano em perspectiva, e faça a representação final. Então, a representação final está feita aqui. Então, muito simples de fazer a representação final, porque nada mais é do que eu pegar as coordenadas do ponto, posicionar
no plano de projeção, em perfil, né, na representação final. Então, eu pego as coordenadas e depois eu ligo como são os segmentos, eu vou ligar os extremos. Então, vou pegar aqui, ó, ponto C, 3, 1,5 de afastamento, 2,5 de cota. Então, ó, 1, 2, 3, posicionei na abscissa. 1,5 de afastamento, 2,5 de cota. Achei o C1, achei o C2. Como é que eu faço para achar o C3? Eu traço a paralela da cota, também traço a paralela do afastamento, uno esses pontos e acho minha projeção C3. Exatamente o que a gente fez aqui, ó. Traço a paralela na cota, traço a paralela no afastamento, uno os dois pontos e acho o C3, correto? D2, ponto D, 1 de abscissa, 3,5 de afastamento, 2,5 de cota. 1 na abscissa, 3,5 no afastamento, 2,5 na cota. Pego o afastamento, paralelo ao eixo da linha de terra, encosto no meu plano, pego a cota, a altura da cota é a mesma de C, então eu só continuo no paralelo 2,5. Esse ponto, como aqui é um vazio, eu faço esse ponto de encontro, aí entrou mais alguém. Eu faço esse plano de encontro de D1 com D2, então trago D2, venho com D1, faço o percurso, achei D3. E aí eu vou unir as extremidades. C1, D1, C2, D2, C3 e D3. E aí o exercício pede. Aqui nós acabamos o exercício, então. Fizemos a representação final, a representação no plano de perspectiva do segmento e fizemos a representação final do segmento. Calma aí que entrou mais alguém na ligação. Aí é o seguinte, gente, nós falamos no slide anterior sobre a verdadeira grandeza e eu dei um exemplo para vocês lá. A resposta da verdadeira grandeza está no próximo slide, mas agora é o seguinte, eu quero que vocês respondam para mim, para ver só para eu entender se vocês conseguiram captar a mensagem sobre a verdadeira grandeza. Qual é a condição? Vamos voltar lá. Condição sobre verdadeira grandeza. É a real dimensão de um ente geométrico. Isso pode estar na distância, no ângulos ou em áreas. E que geralmente são obtidas nos casos onde a entidade esteja paralela a um plano de projeção. Beleza. Quando vocês analisam esse exercício aqui finalizado, onde segmento de reta CD é esse destacado em vermelho, eu tenho a projeção C1D1, C2D2, C3D3. Quais dessas... A gente já conhece o elemento no espaço geométrico, no espaço, né, tridimensional. Mas, quando eu estou falando aqui dos planos da imagem planificada, C1D1, C2D2 ou C3D3, quais dessas representações projetadas representam a verdadeira grandeza desse exercício? Qual segmento vocês acham que representa a verdadeira grandeza? Pode responder quem sacou. Ninguém sacou? Gente, fala comigo. Não, professora, eu não saquei. O de baixo. Isso, Ninguém sacou. Ninguém sacou, mas alguém falou. O de baixo, professora, exatamente. Fui eu, Juliana. Quero receber crédito. Tá bom,
Ju, acabou de entrar? Ó, exatamente. O segmento C1D1, ele representa a verdadeira grandeza do segmento CD. Por quê? Primeiro item para identificar isso. Ele está paralelo. A altura do C e a altura do D são os mesmos, o mesmo 2,5 aqui. Esse segmento está paralelo ao plano pH. Só o fato do segmento estar paralelo a esse plano já é uma das maiores condições para que a gente tenha a verdadeira grandeza do elemento geométrico tridimensional. Tá? Então, quem é que representa a verdadeira grandeza? É o elemento, é o segmento C1D1, é a VG. É assim que a gente fala, então, ó. Qual é a VG do exercício? É o segmento, tá vendo? Ó, C1D1, segmento, então a gente sempre põe um tracinho em cima, é VG do segmento CD. Por quê? A imagem de C2D2, a imagem de C3D3, ela é só uma imagem refletida de um elemento inclinado, mas a sua projeção ficou uma reta, por conta do espaço de projeção. Agora, a representação C1D1, ela realmente nos mostra como é que esse elemento se comporta, as suas distâncias, as suas alturas e a sua inclinação. Então, o C está realmente a 1,5 e 2,5, o D está realmente a 1 e 3,5, né? Então, a gente consegue ver essas distâncias e também consegue ver a inclinação perfeita do segmento de reta. Então, pessoal, para a aula de hoje, o conceito para ser fixado para vocês é segmento de reta, a sua dupla projeção e a sua tripla projeção. E o que é a verdadeira grandeza de um segmento de reta. Com isso, vocês vão passar Opa, desculpa, foi mal, vamos voltar. Vocês vão passar todo esse conteúdo no caderno, conteúdo da teoria, e aí a gente tem um exercício de segmento. Eu não vou fixar em dupla projeção, porque isso, o exercício, o dupla projeção é mais para conceituar que isso existe. O foco para nós é sempre a tripla projeção, o espaço tridimensional. Então, a gente vai focar nisso. Então, eu quero que vocês façam no caderno esses 3 exercícios, tá? De segmento de reta. Ele é exatamente isso daqui que vocês vão ter que fazer. Plano em perspectiva, projeção final e achar se tem ou não VG. Lembre que eu disse, pode ter exercício que tenha VG, pode ter exercício que eu não tenha VG. E aí, vocês é que vão identificar isso no exercício. Então, vocês têm esse exercício aqui para fazer, então, e me mostrar na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, vocês mandam as fotinhos para mim. O que vocês vão fazer agora? No final do tempo que resta aí da nossa aula, eu vou deixar vocês, então, para passar limpo o conteúdo no caderno, e para quem já quiser, já pode fazer o exercício de hoje. Terminei, já manda fotinho para mim, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? A verdadeira grandeza, quando ela não existe, ela fica um ponto? Não, quando ela não... No caso, como a gente está trabalhando segmento de reta, se a projeção do segmento de reta não for real em nenhuma das suas projeções planas, não existe VG. Tá? Então, aí eu não posso, nesse caso, analisar só o ponto. Porque o ponto... Por que não existe VG no ponto? Porque o ponto é VG em todos os planos. Ele é só um ponto. Agora, quando a gente analisa o segmento, eu tenho que analisar o elemento no seu contexto todo. É um segmento que começa em A e termina em B. Então, essa imagem refletida, aonde é que ela se reflete com a real imagem? Aí é uma VG. Se as imagens refletidas nos planos não forem exatamente o que é o elemento no espaço,
eu não tenho VG, tá bom? Então, no caso, o ponto a gente não indica VG, só para os elementos a partir de um segmento de reta. Ah, tá bom. Professora, pode te mandar no grupo mesmo ou no e-mail? Pode me mandar, o exercício pode me mandar no grupo mesmo. Então tá bom, então. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada, meus queridos. Eu vou ficar online aqui, tá bom? Vou deixar essa imagem aqui refletindo. Estou online para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom, gente? Bom trabalho aí. Vamos lá fazer. Vai, desculpa, pode falar. Tá bom então, professora. Não, Beijo. só ia agradecer mesmo. Um beijo. Outro.
Bom, dadas todas as orientações para a aula de hoje, então sigo aqui finalizando o conteúdo. Obrigado a todos pela participação. Até a próxima aula. Passem todo o conteúdo a limpo. Semana que vem vocês entregam um exercício que foi passado para vocês hoje para a gente corrigir, tá bom? Beijo, obrigado a todos pela participação.